Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. De nós. Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3. Olha que coisa interessante, olha que texto eu achei, Diácono Rafael. Aleluia. Olha que texto tremendo. No mês onde nós estamos sendo desafiados a deixarmos as coisas de menino, você tem que decidir quem se fortalece e quem se enfraquece dentro de você. Segundo Samuel capítulo 3, verso 1. Olha o que está escrito aí. Coloca aí para mim, por favor, Marcelinho. Segundo Samuel 3, verso 1. Olha aí. Olha o texto. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Durou muito tempo. Durante todo esse tempo, Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Olha que coisa interessante. Durou muito tempo a guerra. Eu quero ler numa outra tradução que diz assim, ó, e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Vou repetir o título para você prestar atenção já nesse versículo e no título. No mês onde estamos sendo desafiados a deixarmos as coisas de menino, você vai ter que decidir quem vai se fortalecer e quem vai se enfraquecer. Meu Deus. Desde quarta-feira, quer dizer, desde segunda-feira, eu escrevi quarta-feira aqui, minha cabeça ainda não está muito centrada não. Desde segunda-feira nós estamos debaixo dessa direção de Deus para o nosso mês de maio, como eu falei, deixar de lado as coisas de menino. E meu irmão, eu tenho certeza, isso é um grande desafio para qualquer um de nós. Deixar as coisas de menino de lado é um grande desafio para qualquer um de nós. Por quê, pastor? Porque não depende do meu crescimento natural para eu assumir que eu não sou mais menino. Tem menino aí de 14 anos que tem 2,20 m. Não é o tamanho dele, não é o crescimento natural que define se ele é um menino ou não, se ele é um adulto ou não. Eu também não posso deixar de dizer que eu deixei de lado as coisas de menino porque eu terminei o meu colegial. Eu não sou mais menino, terminei o 9º ano. Eu não sou mais menino, eu terminei o 2º grau. Eu também não posso dizer que eu não sou mais menino, porque eu comecei a namorar. Talvez porque eu fiquei noivo. Até mesmo porque tem muita gente aí, bebê se casando. Não era nem para casar, mas são bebês. E eu digo bebê não é porque, mas é porque não entendem que vai ter uma hora, no momento do casamento, que ele vai ter que mostrar se ele cresceu ou não. Eu vou dar só um exemplo rápido para você. Quando a gente é pequenininho, está no shopping, e a gente está com a mamãe no shopping, e acontece alguma coisa diferente, o que a gente faz? A gente, mamãe, mamãe. Tem gente que está casando, e está descobrindo algumas coisas diferentes, e estão abrindo o berreiro e dizendo, mamãe, mamãe, olha aí, recebe, Cleitinho. Recebe, não mamãe, mamãe. Alô, mamãe, recebe o casar. Oh, meu Deus. Oh, sangue de Jesus. Eis que te digo, vaso, ela vem. A casa mais simples, que o anjo da morte não, segura ela.
Ei, querido, anota o que eu vou lhe dizer. Ó, eu tenho um monte de coisa para você anotar nessa noite. Pega a caneta, anota aí, ó. O meu crescimento e amadurecimento sempre estará sendo confirmado ou não, através das minhas reações, diante das maiores guerras que eu vou enfrentar. Eu vou repetir. O meu crescimento e amadurecimento sempre estará sendo confirmado ou não, através das minhas reações diante das maiores guerras que eu vou enfrentar. Como nos comportamos, irmãos, diante de alguns acontecimentos que fogem do nosso controle. Como nos comportamos diante de alguns acontecimentos que chegaram quando nunca fizeram parte dos nossos planos. É por isso que eu estou te dizendo, essa pandemia, ela vai diferenciar os meninos dos homens. As lutas que nós estamos passando estão mostrando quem é menino e quem é homem. Quem nós estamos fortalecendo na hora das nossas batalhas. Quem está mais forte dentro de você nesse momento surreal que nós estamos vivendo. Os meninos dos perigos correm para a mamãe. Os homens do perigo tiram a espada e o escudo e enfrentam de cabeça em pé, olhando por alto. Pastor, mas não pode ter medo? Pode ter medo, eu tenho medo. Pode não saber o que fazer? Eu também não sei o que fazer, mas eu não vou correr para trás de uma pedra. Eu vou olhar para o gigante e vou dizer: quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Anota outra coisa que eu preciso te dizer nessa noite, meu irmão. A decisão de vencer os seus desafios está na decisão de permanecer menino ou crescer de uma vez para sempre. Eu vou repetir. A decisão de vencer os seus desafios. Você tem algum desafio? Você está enfrentando algum desafio? A decisão de vencer os seus desafios está na decisão de permanecer menino ou crescer de uma vez para sempre. Meu Deus. Quer uma aí para... Ó, bota essa aí, com o martelinho do Thor. Meninos vencem batalha de videogame. Homens vencem as batalhas da vida. Eu vou repetir para você. Meninos vencem batalha de videogame. Homens vencem as batalhas da vida. Quem é você? Um menino ou um homem? Meu Deus, por que você veio me assistir hoje? Eu acho que você pensou que eu ia chegar aqui meio murcho, né? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ah, meu irmão, você não sabe como meu coração está. Davi e Saul foram os dois primeiros reis de Israel. Deixa eu vir para o texto. A introdução já foi. Saul e Davi. Davi e Saul foram os dois primeiros reis de Israel. E entre eles havia muitas diferenças. A partir da escolha para governarem. A começar pelos seus nomes. Seus nomes tinham um grande significado. Saul significava amado e respeitado por Deus. Davi significava amado e respeitado por Deus. Saul significa pedido a Deus. Já começa logo a diferença nos nomes. Davi, amado e respeitado por Deus. Saul, pedido a Deus. Eles tinham boa aparência, todos dois. Ambos eram de boa aparência. E ambos foram ungidos pelo profeta Samuel. Porém, as suas semelhanças terminam aí. O que havia de igual para eles, um nome forte e ungidos por Samuel, somente aí. E foi a diferença entre Davi e Saul que determinaram o sucesso de um e o fracasso do outro. Eu vou repetir. Marcelo, você consegue deixar o texto que eu li aí, 2 Samuel 3, verso 1? A diferença entre Saul e Davi e Saul,
determinar o sucesso de um e o fracasso do outro. Posso te dizer uma coisa? Eu vou te dar mais uma frase nessa noite. A diferença entre ser menino e crescer vão determinar o seu sucesso. Ei, a diferença entre ser menino e crescer vão determinar o seu sucesso. Eu vou dizer mais uma vez. A diferença entre ser menino e crescer vão determinar o seu sucesso. Davi foi um rei escolhido por Deus e não pelos homens. Enquanto Saul foi um pedido a Deus pelos homens. Ou seja, Saul estava fora da prioridade de Deus. Eu vou repetir para que você comece a entender. Davi foi um rei escolhido por Deus, não pelos homens. Saul foi um pedido pelos homens. Ou seja, estava fora da prioridade de Deus. Primeira coisa que eu preciso que você entenda: o que é que tem se manifestado na sua vida? As escolhas de Deus ou as escolhas da sua vontade que estão fora da prioridade dos planos de Deus? Olha o que diz o texto. Durante muito tempo houve uma guerra. Os da casa de Saul iam se enfraquecendo e os da casa de Davi iam se fortalecendo. Saul vivia fora da prioridade de Deus. Davi fazia planos de Deus. O que é que tem se manifestado na sua vida? A vontade do homem? Os planos do meu coração, que são direito? Ou o que tem prevalecido é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? O que me faz crescer é deixar as minhas birras e manias e manhas de lado, para começar a viver o que Deus tem preparado para a minha vida, que não são fáceis. Davi era pastor de ovelhas, e mesmo para defender o seu rebanho, ele colocava sua completa dependência no Senhor, para defender uma ovelha, que nem dele era, diga-se de passagem. Se ele podia enfrentar os leões, ursos selvagens, para defender o seu rebanho, ele poderia também, como homem de Deus, derrotar todos os inimigos de Israel. Por quê? Porque dependência de Deus e obediência foram fatores determinantes para a sua escolha, para que ele reinasse sobre Israel. Se por um lado, Davi era obediente, por outro, Saul era persistente na desobediência. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e de Davi. Davi ia se fortalecendo e Saul ia se enfraquecendo. O que é que precisa fortalecer na minha vida durante esse tempo? A obediência e a dependência. Enquanto Davi era obediente ao Senhor, Davi era persistente na sua desobediência. Israel estava em guerra. E a ordem era para esperar o profeta, para que o profeta oferecesse um sacrifício. Samuel foi falar com Deus e disse: Saul, eu vou ali ouvir o que é que Deus tem para o povo. Eu vou ali ouvir a estratégia de Deus. Sabe o que Saul faz? Saul toma a decisão e a direção, e ele mesmo se coloca no lugar do profeta e oferece sacrifício, usurpando a autoridade do profeta e pior, desobedecendo as ordens de Deus. Irmãos, o erro não foi oferecer sacrifício no lugar de Samuel, o erro foi desobedecer a Deus, porque era uma ordem de Deus. Samuel não fazia aquilo porque ele queria,
Samuel fazia porque ele era designado por Deus. E Saul sabia. Mas a persistência em desobedecer fez com que Deus olhasse para Samuel e dissesse: Samuel, por que você ainda tem pena de Saul? Eu o rejeitei. Saul também desobedeceu quando o Senhor mandou destruir todo o povo amalequita. Durante um ataque, Deus fala assim: Saul, mata geral, passa a faca em geral, não pode sobrar um amalequita sequer. Essa foi a ordem de Deus. Sabe o que Saul fez? Saul, ele poupou o rei dos amalequitas, por causa da desobediência. Ele perde a unção e o poder, conforme 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Quando Saul desobedece, o seu reinado é cancelado. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia e Saul se enfraquecia. Deixar de ser menino para se tornar homem, é necessário que você fortaleça na sua vida as atitudes que Davi tinha com Deus: obediência, reverência, dependência, e deixar de lado o que fazia parte da vida de Saul, persistente em desobedecer, completamente independente. Anota o que eu vou lhe dizer: quando eu dependo de mim mesmo, quando eu dependo de mim mesmo, apenas eu estou a poucos passos de um precipício chamado frustração. Quando eu só dependo de mim, eu estou a poucos passos de um precipício chamado frustração. O livro do profeta Jeremias tem um texto que muita gente se equivoca no seu contexto. O texto diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Quando nós não temos o entendimento desse texto, a gente age como menino. E o que o menino diz? Eu não posso confiar em ninguém dentro da igreja. Eu não posso confiar no pastor, não posso confiar no diácono, não posso confiar no discipulador, não posso confiar no meu líder de ministério, eu não posso. A Bíblia diz, ainda usa a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Irmãos, não é isso. O contexto desse texto significa o seguinte: Deus está dizendo que maldito é aquele que espera do homem aquilo que o Senhor pode fazer na vida dele. Esse é o contexto do texto. Como é que Deus pode dizer para você não confiar em alguém, quando Ele diz que você, se orar com esse irmão, essa oração é ligada na terra e será ligada no céu? Como é que Deus fala para você não confiar em alguém, quando na sua palavra diz assim: confiai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam sarados? Mas o menino entende a palavra como ele quer. E pior, usa a própria palavra para o seu bel prazer, para o seu próprio benefício. Quando a palavra aponta 100% de Gênesis e Apocalipse para Cristo. Mas ele usa para o seu próprio prazer. Quando Davi era completamente dependente e obediente, Saul era completamente desobediente e independente. Meu irmão, quem você está fortalecendo nessa batalha da sua vida? A sua obediência e dependência, ou a sua desobediência e a sua independência? Outra atitude entre Saul e Davi era a atitude deles com o povo. Isso é muito interessante. A Bíblia, ela ilustra como cada um agia em relação àqueles que estavam sob a sua proteção e sob o seu comando. Saul tinha um coração sem amor. Saul era um homem egoísta. Saul era um homem insensível. Nem mesmo seu filho Jonatas,
escapou da sua falta de amor. Já Davi não. Amava o povo sobre o qual ele reinava. Saul tinha um coração terno, um coração de pastor. Foi um soldado valente, foi um estadista que sabia lidar com o sistema. Davi amou o povo de Israel, mesmo quando os seus súditos se mostraram ímpios e infiéis, seus valentes. Davi os amou. Amou um povo rebelde, amou um povo ingrato. Muitos desses homens, ele arriscou a sua própria vida na guerra. Homens que não o queriam como rei. Como é que você tem demonstrado o seu amor e carinho para as pessoas nessa guerra? Será que você só está demonstrando a sua preocupação com os mais chegados? Será que você só tem se preocupado com os seus grupinhos? Os meninos só emprestam os seus brinquedos para os amiguinhos. Meninos só emprestam os seus brinquedos para os amiguinhos. Os homens não. Os homens aprenderam a compartilhar do seu pão. Os homens aprenderam a compartilhar do seu peixe. Os homens aprenderam a compartilhar do que tem na mesa com aqueles que faltam. Essas diferenças entre Davi e Saul, elas estão servindo para nós nessa noite, para nós meditarmos como nós estamos agindo nesse tempo, como homens ou como meninos. A quem nos assemelhamos mais? E a nossa atitude como cristãos? Com aqueles que estão perdidos, com aqueles que não conhecem o amor de Deus. Será que temos sido adultos ou estamos nos comportando como meninos que estão ignorando aqueles pelos quais Jesus também morreu na cruz? Essa é uma meditação que deve ser feita por cada um de nós, meu irmão. Por cada um de nós no momento que nós estamos vivendo. Os músicos podem subir aqui. Ser um cristão autêntico não é se preocupar apenas com a sua salvação e que se dane o resto, desculpa a expressão. Isso é coisa de menino. Os homens que Deus está levantando estão se preocupando em amar as ovelhas do Senhor. Pessoas que Deus colocou ao nosso lado e que muitas das vezes estão sendo colocadas aqui, do nosso lado, para nos ajudar a crescer e a romper em muitas áreas da nossa vida. Eu creio que existem pessoas estratégicas enviadas por Deus para fazer a gente crescer. Eu creio nisso. Eu creio que Deus usa famílias especiais para nos fazer crescer. Eu creio que Deus usa situações especiais no nosso dia a dia para nos fazer crescer. Eu creio que Deus usa situações que fogem do nosso alcance para nos fazer crescer. Os meninos geralmente acham que são castigos, mas os homens reconhecem que é treinamento. Eu me lembro de um curso que eu fiz quando eu era policial. Onde hoje é BOP, na época se chamava NUCOI, Núcleo de Operações Especiais. Depois passou para COI, Centro de Operações Especiais, e hoje é BOP. E nós fizemos o NUCOI.
E havia dentro do NUCOI um treinamento, onde nós tínhamos que entrar num esgoto, e quando todo mundo entrava, a água era na cintura, entravam 20, depois que nós entrávamos aqui, a tampa estava aberta, o capitão dizia, vocês têm que sair lá naquela ponta lá, e a gente via a luz da ponta, mas quando ele dizia agora, fechava aquela tampa, nessa tampa aqui jogavam as 3 bombas de gás lacrimogêneo e fechavam outra tampa, e à medida que a gente ia andando, a água ia afundando, e a gente só via dentro daquele buraco as bombas comendo solto. Mãe, socorro, eu quero sair daqui, por favor, me tira. Os caras fortão, né? Tinha uns caras fortes, que na primeira bomba que estourava gritava mamãe. Os que conseguiam atravessar lá do outro lado já não tinham mais cara de menino, a fisionomia mudava. Eu sei, irmãos, que a gente está vivendo um monte de coisa, é gente jogando bomba, é o diabo botando o dedo, é situação se levantando, é gente sendo mandada embora, é gente sem nenhuma perspectiva de melhora, é alguma coisa que não está acontecendo. Ei, o menino chora, o homem olha para o céu e diz, Senhor, alguns confiam em carros e cavalos, mas eu confio no Senhor. É para crescer, é para crescer, é para romper. Deus colocou diante de nós a possibilidade de nós termos uma vida abundante, e está nas nossas mãos a opção de sermos conforme o coração de Deus, em obediência e amor ou não. Está nas nossas mãos, e são nessas batalhas diárias que a gente precisa tomar a decisão, se a gente vai crescer ou se a gente vai continuar menino. Mesmo sentados num trono de rei, ainda assim seremos como meninos imaturos, prestes a sermos rejeitados pelo Senhor, não pela falta de oportunidades, mas pela falta de vontade de crescer. Nós estamos perdendo muitas coisas, não pela falta de oportunidade, mas pela falta da vontade de crescer. Nós estamos num mês onde Deus está dizendo para nós, ei, isso vai acabar. Você precisa olhar para essa situação e vê-la como um treinamento para crescer, para romper, para amadurecer. É isso que sinto no meu coração. Deus nos dando uma oportunidade de nós o conhecermos, de nós o buscarmos, de nós nos relacionarmos. Ou a gente entende isso, ou continua sentado jogando videogame, vencendo no videogame, mas perdendo as batalhas da vida. O que é que você escolhe? Pastor, você está dizendo que é proibido jogar videogame? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que meninos vencem batalhas de videogame, homens vencem batalhas da vida. Você escolhe. Ou você cresce, ou você continua sentado, celebrando um campeonato de FIFA, uma vitóriazinha ali, quando na verdade Deus tem um trono, esperando você se tornar homem, para que você se sente. Ei, eu tenho a última palavra para você nessa noite. Decida sair do berço, ainda hoje. Receba essa palavra da parte de Deus, que Deus nos abençoe. Deixe as coisas de menino de lado, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus bem forte ao Senhor. Dá um glória a Deus bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda adoração. Tu és
fortalezas de Saul caiam por terra, sejam enfraquecidas, e as características de Davi se fortaleçam dentro de cada um de nós. Aleluia! 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 Uma coisa eu sei, irmãos: Deus está cuidando de mim e de você, em cada detalhe. Cada palavra que Deus está ministrando ao teu coração e ao meu coração é nos preparando para o dia da alegria. Amém? Para o dia da alegria.